Agora, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, tem mais uma notícia. O presidente da Câmara, Hugo Motta, e o do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, se reuniram para definir uma reação do Congresso sobre as taxas anunciadas pelo presidente norte-americano. Em uma nota conjunta, eles afirmaram que a decisão dos Estados Unidos deve ser respondida com diálogo, citaram a lei da reciprocidade e reforçam que estão prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia brasileira. Inclusive, as pessoas que nos acompanham por imagens podem observar exatamente o trecho em que os dois líderes se manifestam nesse comunicado assinado por Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, e também Hugo Motta, o número 1 da Câmara dos Deputados. Passa agora para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o que achou da reação do Congresso Nacional por meio de Hugo Motta e Davi Alcolumbre? Muitas cobranças, né? Porque disseram que eles demoraram demais. Manifestação só veio no dia de hoje, entendiam que eles precisavam, enfim, emitir algum comunicado ontem mesmo. Qual é a sua percepção? Qual é o posicionamento quando eles falam que é preciso resolver com diálogo, mas agir com firmeza? Acho que eles escutaram os pingos nos is ontem, porque o comunicado é exatamente o que nós defendemos aqui. É preciso ter equilíbrio nessa hora, foco nos reais interesses comerciais do país e despolitizar a par desse debate que está sendo politizado, inflado por essa retórica tanto do governo como, evidentemente, dos adversários da medida de Donald Trump. Mas é hora agora de baixar a bola, é preciso negociar. Como eu disse, o Congresso Nacional está agindo da maneira correta nesse sentido. Ou seja, não espere do Congresso, esse é o recado, nenhuma medida estapafúrdia, dura, descabida, que vai agravar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O Congresso não vai entrar nessa. E esse é um bom sinal, é um sinal de maturidade, de equilíbrio que nós precisamos. Por quê esse sinal de equilíbrio do Congresso? Porque no Congresso está representada forças do governo e forças da oposição. Então é óbvio que precisa chegar ao meio termo no entendimento. E é isso que nós precisamos. Não é questão, Beraldo, de Inglaterra, não, é questão de pragmatismo. Ou seja, então junta empresários, gente do Congresso, gente da diplomacia, do Ministério do Comércio, e vamos chegar àquele acordo que é possível, neste caso, para o Brasil e para os Estados Unidos. E como eu disse, existem áreas de sensível interesse dos dois países. Não é só uma questão de tamanho quantitativo, é uma questão qualitativa. Se tem uma única empresa que fabrica os aviões que as empresas americanas querem, você precisa negociar. Se tem um país que é o principal fornecedor de uma commodity que é consumida nos Estados Unidos, você tem que negociar. E não é uma questão de tamanho, é uma questão de pragmatismo dos dois lados. E eu vejo essa declaração, tanto de Alcolumbre como Motta, uma declaração muito bem-vinda e muito necessária nesse momento. Baixar a bola, negociar, ser pragmático, mas evidentemente ser duro e usar o arsenal se as negociações fracassarem até o dia 1º de agosto. Mas o Congresso, né, Beraldo, representa interesses bem difusos, né? Interesses da população, interesses de setores da economia, interesses do Estado. Como a gente pode esperar, então, um diálogo nos campos diplomático, comercial, político? Há vários interesses em jogo, né? Como achar uma intersecção para caminhar todos em uma mesma direção? Neto, o papel do Congresso nesse ambiente é cobrar o Poder Executivo. Cabe ao Poder Executivo conduzir esse processo de entendimento para resolver essa situação com os Estados Unidos. E a gente vê que essa pressão que é feita também esbarra nos limites da política e dos interesses eleitorais. O Congresso também não é um ambiente onde só se vê virtude. Há ali um número expressivo de parlamentares que estão só fazendo cálculo eleitoral. Eles sequer, muitas vezes, têm opinião própria sobre alguma coisa. Eles se manifestam conforme eles acham que vai ser mais conveniente para eles, ou porque vão receber alguma benesse do Poder Executivo, ou porque vão agradar alguém no seu curral eleitoral. A atuação é de uma mediocridade assustadora, e nesse momento, um momento de crise, um momento grave, onde do outro lado da mesa está
um corpo diplomático, um corpo de negociadores, um corpo de pessoas altamente qualificadas e experientes, aí essa mediocridade acaba tendo um peso maior em desfavor do Brasil. Agora, como é que se resolve isso? Resolve diante, como o Dávila trouxe, precisa ter um pragmatismo, precisa olhar a situação como ela é, mas, infelizmente, eu não estou vendo essa disposição, sobretudo com base nas manifestações feitas pelo próprio governo, eu não estou vendo essa disposição até aqui. Mas, Mota, há grupos muito importantes que representam interesses de setores também relevantes na nossa economia, né? A gente tem que destacar a Frente Parlamentar da Agropecuária, que, por sua vez, grande parte da Frente da Agropecuária tem um alinhamento ideológico com o grupo político de Jair Bolsonaro. Então, muitos entendem que há um desafio para esses parlamentares, que, a depender da condução feita pela atual administração, esses parlamentares precisariam tomar algum tipo de decisão. E aí, as reflexões que muitos fazem é que, nesse momento, poderia ter uma oportunidade para o Congresso Nacional tomar medidas caso o Poder Executivo não tome o caminho mais adequado, mais correto para resolver essa situação. De que maneira você enxerga o Congresso Nacional diante desse desafio e o que a gente pode esperar, ou pelo menos o que você espera a partir de agora? Essa discussão ao longo do dia hoje, Caniato, e a pergunta que eu ainda não vi ninguém responder é: o que exatamente o Congresso Nacional pode fazer em relação às tarifas de Donald Trump, além de discursos? O que o Congresso Nacional deveria fazer? E eu vi que parece que as opiniões dos parlamentares se dividem em dois grupos. Alguns parlamentares acreditam que o Congresso deveria, de alguma forma, retaliar o governo americano. Eu não entendi muito bem de que forma essa retaliação poderia ser feita. Me parece que há um segundo grupo de parlamentares que acredita que, na verdade, o Congresso deveria responsabilizar o governo pela estratégia diplomática desastrosa que produziu esse chamado tarifaço. Agora, é importante também a gente fazer uma outra pergunta. O Congresso vive um momento de fraqueza excepcional. Praticamente todos os dias a gente comenta uma notícia que mostra o Congresso perdendo independência, poderes, prerrogativas. É um Congresso que tem dificuldade de afirmar a sua independência em relação aos outros dois poderes. Em alguns casos, para fazer um projeto de lei, o Congresso faz uma consulta prévia aos outros poderes para ver, pode isso? Se a gente fizer essa proposta aqui, vai ficar tudo bem? Um Congresso como esse conseguiria fazer exatamente o quê em uma situação extremamente complicada como essa? Dávila, queria que você também fizesse esse exercício, porque há quem entenda que, se não o Congresso inteiro, pelo menos alguns setores da Câmara e do Senado entendem que haveria a possibilidade de uma saída política resolver a questão comercial e tarifária. Existem aí algumas possibilidades. Queria que você refletisse sobre o poder do Congresso Nacional de também entrar em campo para ajudar a resolver isso, de mãos dadas com o Executivo ou não. Caniato, você mencionou já algum exemplo muito importante, a bancada do agronegócio. É óbvio que a bancada do agronegócio vai trabalhar com todas as entidades ligadas ao agronegócio justamente para pressionar o governo a negociar acordos que não prejudiquem o Brasil. Principalmente, como eu falei, a venda de laranja, do suco de laranja, que é um insumo fundamental para o suco de laranja americano. E, da mesma forma, a Embraer vai estar certamente acionando os seus parlamentares, a sua bancada, os seus aliados, em favor de manter essas tarifas baixas para esses aviões que já foram encomendados por empresas americanas. Então, assim, é óbvio que vai começar uma negociação
setorial, e o parlamento pode sim ter um papel importante. Aí os parlamentares se envolver com essas associações comerciais, empresariais, justamente para trazer esse bom senso que, se depender do governo, não tem. Se depender do governo puro sangue, como a gente conhece essa diplomacia do governo, eles vão arruinar a negociação, porque eles acham que é melhor tirar uma lasquinha contra o imperialismo americano do que resolver a questão comercial. Agora, o fato é, nós precisamos de muito pragmatismo para resolver esse imbróglio causado por Donald Trump. O Donald Trump, ele usou uma arma comercial, que é a tarifa, para tentar resolver um problema político. Ou seja, você usou a arma errada no jogo, tá certo? Se você quer jogar duro contra a censura, o não cumprimento do devido processo legal no Brasil, você deveria estar fazendo o que ele fez no começo. Ou seja, ir para cima de pessoas, ou cancelar visto, ou bloquear bens, mas em cima de pessoas que estão atuando contra as empresas americanas, contra a liberdade de expressão. É isso que essa é a arma. E não usar tarifa. E uma tarifa que não faz nenhum sentido. Você está usando uma arma de retaliação comercial para um fim político. Então isso não faz o menor sentido. E aquilo que o Donald Trump na carta diz, como a parte política, que é as injustiças comerciais entre Brasil e Estados Unidos, aquela parte é mentira. Porque no Brasil nós temos hoje déficit comercial com os Estados Unidos. Então, ou seja, é a arma errada para endereçar o problema certo. Esse é o problema hoje. Ele deveria ter feito outros meios. Então, isso causou um imbróglio político com grandes consequências para o país, e isso precisa ser resolvido antes do dia 1º de agosto. Pois é, inclusive o presidente da República concedeu uma entrevista a uma rede de televisão aberta no dia de hoje, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria assumir a responsabilidade pelo anúncio de Donald Trump, querendo dizer que ele seria o mentor desse anúncio que foi feito pelo governo norte-americano. Enfim, daqui a pouco a gente vai trazer outras reações, inclusive manifestação do governador de São Paulo e as críticas feitas pelo ministro da Fazenda após essa manifestação de Tarcísio de Freitas. Só queria passar para a gente fechar esse capítulo aqui. Beraldo, nós falávamos, o Dávila mencionou o setor de suco de laranja, eu também escutei representantes do setor de café. Há outros setores preocupados também com o anúncio feito por Donald Trump. De ontem para hoje, quais os setores se manifestaram? O que é preciso considerar também em relação a eventuais prejuízos para os Estados Unidos, caso essa taxação entre em vigor, hein, Beraldo? Renato, acho que a retaliação do governo brasileiro, viu, Mota, que os parlamentares estão dizendo, né, que vai ter retaliação, acho que o Brasil vai parar de exportar cocaína para os Estados Unidos, vai ver que é essa retaliação que eles vão fazer. Bom, Renato, a gente observando o mercado lícito, porque essa questão do tráfico de drogas do Brasil para os Estados Unidos não é brincadeira, é coisa seríssima, mas da parte do mercado lícito, há uma grande incógnita. Quais serão os próximos passos? Porque você tem impactos diferentes em diferentes mercados. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de combustível, então, os Estados Unidos é um destino hoje de parte da produção de etanol do Brasil. Se houver tarifas, etanol perde competitividade. Então, a tendência é que o preço do etanol diminua no Brasil e, com isso, você tem um reequilíbrio do mercado em relação à gasolina. Porque na gasolina e no diesel, a tendência já é o contrário. Haverá uma impossibilidade de se manter importação de insumos vindo dos Estados Unidos. Então, o Brasil vai precisar recorrer a outros fornecedores. E aí tem a questão da Rússia, que é um fornecedor hoje bastante importante já para o Brasil, mas que não lida com algumas empresas, como, por exemplo, a Petrobras, em razão dos embargos colocados. A Petrobras tem ações na Bolsa norte-americana, tem relações muito importantes na Europa, então a Petrobras tem dificuldade nessa relação. Só que se for uma questão de vida ou morte para abastecer o Brasil, o governo terá que dar um jeito com esses outros parceiros comerciais. E quando você olha para commodities, por exemplo, além das commodities de petróleo, derivados de petróleo,
você tem todo um fluxo de produção que muitas vezes já começa com antecipação de recursos por parte de grandes trades internacionais que financiam a produção do agricultor, do pecuarista, e depois elas têm o direito de levar essa produção e vender para determinados mercados. No caso do Brasil, faz sentido vender para os Estados Unidos. E agora esses produtos terão que buscar um novo mercado. Isso causa um rearranjo que tem penalidade para o produto brasileiro. Obviamente, quando você está numa situação de estresse, quem vai te salvar pagando menos. A China não vai olhar para o Brasil e dizer assim, não, poxa, Brasil, você está precisando, eu vou te ajudar. Eu vou te pagar mais ou vou te pagar a mesma coisa que os Estados Unidos pagavam. Não, até porque o frete é muito mais longo e muito mais caro. Então, a China ou qualquer outro parceiro, a própria Rússia, eles vão, vendo que nós estamos precisando, eles vão arrochar em cima do produtor brasileiro. E aí que vem esse problema, porque você começa a causar crises em diferentes mercados e essas crises vão se somando a uma crise econômica enorme pela irresponsabilidade fiscal do governo que foi causada nesses últimos anos. Então a situação é bastante crítica e vai ter impactos com aspectos diferentes dependendo do mercado, cara.